A minha não tem mais criança, não precisa assinar. Ela está fazendo levar o meu agora. Sem roteiro não dá, né? Tá desligado aí? Não, é que eu não sabe abrir. Pô, pelo amor de Deus, tá aqui o roteiro, tô clicando assim. Tô clicando. Então tá dentro, tá dentro. Entendeu? Olha. Não, você tem certinho. Isso aqui eu uso desde que nasci. Já tinha computador. Na pedra? Não, vou chamar lá o pessoal, tá? É. Ficar com a senha dela. Tá gravando, se vocês quiserem ir. Pode ir? Sem roteiro, não. Roteiro. Mas a chamada mental demora meia hora. Sim, o presidente não decorou o roteiro ainda. Mas abre o roteiro. Aí sim, só dá 2 cliques. Ah, vai ter que fazer vaquinha. Não, 50 não dá, pô. Vamos lá, cada um. Não dá. Tem que mexer. Ô, gente, você não telefone aí de fazer vaquinha pra comprar isso? Não sei se contaram. Vai fazer a vaquinha, não vai dar o custo. Quanto tirar? Vamos lá, quanto tirar? Bota, abre esse roteiro. 50 não? Ah, bom. Desculpa, viu? Ah, agora põe a senha. Deixa ela pôr a senha. Tira os olhos daí, que é o mesmo do Orkut dela. Você é rápido nisso, né? Daí eu acho que é você na... Nossa, não tá... Tá tremendo isso aí. São aqui, né? Caramba, nunca que eu ia chegar aqui. Essa é difícil, né? Manda lá. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, Anielo Pernice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Emer Elias Abujaldi, Erte de França, José Pedro Gomes de Oliveira, Manuel Reis Guedes presente, Maria Oníria Betioli Contel, Nadir Helena Cardoso Maia, Nivaldo Vieira Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura. Primeira matéria. Para botar ata, não tem fora não, né? Não, só tem 5 vereadores. Não tem fora. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Vereadora, a lista de presentes está aí? Projeto de Lei Complementar número 7, 2009, altera o dispositivo do Código de Obras e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado a redação do capto dos respectivos parágrafos dos artigos 142 da Lei Complementar 123, de 3 de junho de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 142. Os recuos laterais e de fundos são os estabelecidos nos anexos 5, os anexos 6 desta lei, salvo exceção prevista neste artigo. Parágrafo 1º. Para construções de até 7 metros de altura, na laje mais alta até 10 metros, no ponto mais alto do telhado acabado, é obrigatório o cumprimento dos recuos em pelo menos uma das laterais dos fundos. Artigo 2º. Nos demais casos, é obrigatório o cumprimento dos recuos laterais e nos fundos. Ficam alterados os parâmetros urbanísticos da tabela do anexo 7 da Lei Complementar 123, de 3 de julho de 2008, de 3 de junho de 2008, passando a vigorar
com a seguinte redação: macrozona e zonas especiais, macrozona de proteção ambiental, macrozona rural do desenvolvimento agroambiental, macrozona do amortecimento da Jureia, macrozona de adequação urbana ambiental, macrozona de recuperação urbana, macrozona de qualificação urbana, macrozona de expansão urbana ordenada, macrozona turística de sol e praia, zona especial e reserva florestal biológica, zona especial de interesse turístico da Estância Santa Cruz, setor de interesse turístico, zona especiais de interesse social, ZEIS, definida pela legislação específica, válida para o loteamento existente até a data de aprovação da Lei Complementar 123, de 3 de junho de 2008, quando houver sobreposições de macrozonas, setores ou zonas especiais, prevalecerá o parâmetro mais restritivo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 13 de julho de 2009. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei complementar número 7 de 2009, que altera o dispositivo do Código de Obras e das outras providências, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Projeto de lei número 21 de 2009. Abre crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 360 mil, conforme previsto na Lei Federal 4.320 de 64, artigo 43, inciso 3, para a criação de ficha de despesas orçamentárias abaixo especificadas. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Departamento de Esporte, manutenção do Departamento de Esporte, manutenção do Departamento de Esporte e Lazer, Desporto e Rendimento, despesas correntes, subvenção sociais, valor R$ 360 mil. Artigo 2º. Ficam parcialmente anulados o valor de R$ 360 mil, as seguintes verbas do orçamento vigente: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Departamento de Esporte, manutenção do Departamento de Esporte. Manutenção do Departamento de Esporte, despesas correlatas, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 200 mil. Material de consumos, R$ 15 mil. Outros serviços de terceiros, pessoas físicas, R$ 4 mil. Outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 26 mil. Despesas de capital, equipamentos e material permanentes, R$ 15 mil. Reforma dos próprios de esporte, despesa de capital, obras e instalações, R$ 100 mil. Total, R$ 360 mil. Artigo 3º. As despesas com abertura do presente crédito correrão por conta da anulação de que se trata o artigo anterior. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 13 de julho de 2009. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Projeto de lei de número 2009 do Executivo. Abre crédito adicional especial. Encaminha-se às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício 398 de 2009, em resposta ao requerimento 440 de 2009, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Ofício 399 de 2009, em resposta ao requerimento 397 de 2009, de autoria da vereadora Maria Onília Bettioli Contel. Ofício 400 de 2009, em resposta ao requerimento 398 de 2009,
de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício 401 de 2009, em resposta ao requerimento 399 de 2009, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Ofício 402 de 2009, em resposta ao requerimento 401 de 2009, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Ofício 403 de 2009, em resposta ao requerimento 374 de 2009, de autoria da vereadora Maria Onília Bettioli Contel. Ofício 404 de 2009, em resposta ao requerimento 439 de 2009, de autoria do vereador Manuel Reis Guedes. Ofício 405, em resposta ao requerimento 441 de 2009, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Ofício 406 de 2009, em resposta ao requerimento 443 de 2009, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Ofício 407, em resposta ao requerimento 442 de 2009, em resposta de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Ofício 408, em resposta ao requerimento 434 de 2009, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Ofício 409 de 2009, em resposta ao requerimento 397 de 2009, de autoria da vereadora Maria Onília Bettioli Contel. Ofício 410 de 2009, em resposta ao requerimento 398 de 2009, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício 411 de 2009, em resposta ao requerimento 407 de 2009, de autoria dos vereadores Maria Onília Bettioli Contel, Adenilson Alves Pereira, Nielo Pernice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Dr. César Cabacho Prigenzi, Emer Elias Abujaldi, Erte de França, José Pedro Gomes de Oliveira. Ofício 412 de 2009, em resposta ao requerimento 437 de 2009, de autoria da vereadora Maria Onília Bettioli Contel. Ofício 413 de 2009, em resposta ao requerimento 404, de autoria do vereador Nivaldo Vieira Pereira. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências de diversos. No momento só vou colocar em votação a ata. Coloco em discussão a ata da 26ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Peruíbe. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Ofício 34 de 2009, de autoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe, solicitando intervenção da Câmara Municipal para agendamento da reunião com o deputado Samuel Moreira, com o objetivo de solucionar os problemas de licenciamento ambiental. Senhor presidente, eu gostaria de ler esse ofício. Se encontra nos diversos aí? Esse é o ofício da... Vossa Excelência faz uma questão de ordem, né? Exatamente. Atendendo a questão de ordem do vereador Manuel Reis Guedes, assim, fique à vontade. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe, ofício 34 de 2009, à Câmara Municipal de Peruíbe, aos cuidados do presidente, senhor Antônio Francisco Ricardo. Reforçando o pedido de encaminhamento para a Assembleia Legislativa de São Paulo, referente ao ofício 17 de 2009, de 13 de abril de 2009, solicitando novamente o encaminhamento para o agendamento de reunião com o deputado Samuel Moreira, com o objetivo de solucionarmos, de uma vez por todas, os problemas de licenciamento ambiental de alguns loteamentos em áreas de proteção ambiental, a APACIP, e que contenham no seu interior de porções de Mata Atlântica em estágio de avançado e regeneração. Esclarecemos que o assunto é de esfera estadual e federal, e somente contato direto com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, senhor Francisco Graziano, a chefia do Instituto Chico Mendes, em Brasília, e a chefia da APACIP, em Iguape, senhor Márcio
Barragana Fernandes é que o desenvolvimento sustentável com a consciência e preservação, além de uma ordenação do uso de ocupação do solo correta para esta esfera do licenciamento ambiental. Lembramos que o município encontra-se em situação de estagnação econômica com índices de desempregos altos, déficits déficits habitacionais enormes, além dos índices de violência e assaltos estarem presentes todos os momentos. Solicitamos que os vereadores deste legislativo intercedam junto à municipalidade e juntamente à Assembleia Legislativa para que aconteça a reivindicada reunião com aquela Assembleia Legislativa. Comunicado de autoria do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Telegrama de autoria do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias de diversos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Projeto de lei número 11 de 2009, denomina a sala de raio-x do Hospital e Maternidade Municipal de Peruíbe por Sala José Roberto Pereira. Artigo 1º. Fica denominada a Sala José Roberto Pereira a sala de raio-x do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Dalmo Americano da Costa. Cito a Rua Alfredo Gomes, número 6, Centro, neste município. Artigo 2º. Eventuais despesas decorrentes desta lei onerarão recursos de dotação própria orçamentária suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 15 de julho de 2009. Emer Elias Abujaldi, vereador. Projeto de lei de número 11, 2009, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi, encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 19 de 2009. Autoriza o presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe a designar vereadores para compor comissão de representação. Artigo 1º. Fica o senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe autorizado a compor comissão de representação de 3 vereadores para participar do curso de Direito de Petróleo e do Pré-Sal, que será realizado em São Paulo no dia 11 de setembro de 2009. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Manuel Reis Guedes, vereador. Projeto de resolução de número 19/2009, de autoria do vereador Manuel Reis Guedes, encaminha-se às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Requerimento 486 de 2009. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de intervir junto ao departamento competente, possibilitando a
a Prefeitura a colocar tubos no canal da Rua 39, continuação da Rua Jundiaí, no bairro Caraguava, para escoar os postes de iluminação pública, para que a Elektro possa puxar a rede elétrica naquele local, uma vez que existe esse serviço até metade da referida rua, conforme anexo, e enviar a este vereador o que segue. Qual a previsão para a execução desse serviço, uma vez que os moradores esperam por isso há 8 anos. Vereador Emer Elias Abujaldi. Requerimento de número 486/2009 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 487 de 2009, requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a Prefeita Municipal bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis esclarecimentos sobre a conduta da funcionária Marinalva, lotada na vigilância sanitária, convidando cabeleireiros e manicures sob pena de multa e interdição dos salões de beleza a comparecerem na palestra realizada pela Vigilância Sanitária no dia 30 de junho de 2009, nas dependências desta Casa de Leis. Vereador Antônio Francisco Ricardo. Requerimento de número 487/2009 está... Pela questão de ordem, presidente. Pois não, vereador? Vou fazer uso da palavra nesse requerimento aí. Atendendo à questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, o requerimento de número 487/2009, de autoria desse vereador que vos fala, o vereador José Pedro Gomes de Oliveira está com a palavra. Requerimento 488 de 2009. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a senhora Prefeita Municipal solicitando bons ofícios no sentido de intervir junto ao departamento competente para enviar a esta Casa de Leis e a este vereador o que segue. Qual a possibilidade da Prefeitura Municipal de Peruíbe criar e implantar a Casa do Artesão de Peruíbe, proporcionando a exposição e venda de trabalhos artesanais, a promoção de oficinas de capacitação para artesãos locais e consolidação de mais um ponto turístico para a cidade e região. Vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Requerimento de número 488/2009 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 489 de 2009, considerando que alguns municípios da Baixada Santista, como Santos e Praia Grande, dispõem de projetos para artistas plásticos que levam as artes plásticas para as ruas, fazendo com que estes fiquem mais coloridas e alegres, com a presença de quadros de diversos técnicos e tamanhos, considerando que existe uma grande quantidade de artistas plásticos no município e que é de extrema importância que os mesmos possuam um local onde estejam mais perto do público e, com isso, consigam manifestar a sua arte e diversos tipos de público. Considerando ainda que os quadros, além de destacarem o trabalho do artista com diversas técnicas, poderá existir também um novo espaço artístico para o município e com isso aumentar a valorização cultural de Peruíbe. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a excelentíssima senhora Milena X. Bageri, Prefeita Municipal, solicitando bons ofícios ao departamento competente, no sentido de enviar a esta Casa de Leis e a esta vereadora o que segue. Qual a possibilidade da Prefeitura Municipal de Peruíbe implantar no município o projeto Pintando na Rua?
vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Requerimento de número 489/2009 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Moção 102 de 2009 de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e observado as formalidades regimentais. Moção de congratulações aos atletas representantes da APPDP. Pessoas... Pediria a suspensão da leitura e a retirada dessa moção. Atendendo à questão de ordem do vereador Anielo Pernice Neto, fica retirado a moção de congratulações de número 102/2009. Fica retirado pelo autor. Moção número 103 de 2009 de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e observado as formalidades regimentais, moção de congratulações ao Lions Clube de Peruíbe pelos serviços prestados à comunidade mais carente, tais como os programas da visão, programa da cadeira de roda, programa de prevenção diabetes, pressão alta e muitos outros, sempre visando a beneficiar a comunidade mais carente. Justificativa. O Lions Clube de Peruíbe vem com êxito, trabalhando incansavelmente, promovendo eventos com a finalidade de arrecadar fundos, entre eles o já tradicional Festival do Porco do Rolete, fundos que são usados na construção de um asilo, nos programas da visão, no programa de cadeira de rodas, programa de prevenção do diabetes, pressão alta e em muitos outros, sempre visando beneficiar a comunidade mais carente. O Lions Clube de Peruíbe surgiu no mês de março do ano de 1986, sob a coordenação de José Carlos de Moraes Alvarenga, com a colaboração do CL Haroldo Moura, do saudoso Frutuoso Cruz de Carvalho, também do Fábio Oliveira Filho, o CL do Lions Clube de Santos, CL aqui não sei o que significa, o CL do Lions Clube de Santos, Oeste, e alguns cidadãos da nossa querida Peruíbe. Reuniu-se semanalmente no prédio da antiga Câmara Municipal, com a finalidade de fundar um clube de serviço. Reuniões após reunião, o número de participantes foi aumentando, chegando a ultrapassar o necessário para fundar um Lions Clube. Assim, em 1º de dezembro de 1986, foi fundado, tendo mais de 40 sócios. O clube já completou 22 anos. Durante esses anos, muitos dos sócios o deixaram. Alguns, os saudosos Aparecido Ribeiro, Marcelo Germânia, Oswaldo Gonzaga do Amaral, Leovigildo dos Santos, Geraldo Augusto Cardoso, Eurípides da Silva Ramires, Wilza Cala, Quarelli, Vignoli, Jupira Bernardi Lopes, por vontade de Deus. Os demais não sabemos bem a razão. Dos fundadores ainda é sócio o CL Augusto Rui Barbosa, meu amigo por sinal. Novos associados chegaram ao clube e continuam sempre promovendo o companheirismo e o serviço
O serviço deve ser desinteressado. Assim, o clube promoveu diversos eventos com a finalidade de arrecadar fundos. Entre eles, o já tradicional Festival Porco do Roleto, fundos que são usados na construção de um asilo. Nos programas de visão, no programa de cadeira de roda, programa de prevenção do diabetes, prevenção alta, ou melhor, pressão alta, e muitos outros, sempre visando a beneficiar a comunidade mais carente. Ajudou a fazer o Muro da APAI de Peruíbe, participou de quermesses, promoveu festa do Natal para crianças carentes, bazares na periferia e muito mais, muito mais. Sempre participa de convenções nacionais, distritais, promovendo o nome da nossa cidade. Lions Clube de Peruíbe já foi presidido por José Carlos de Moraes Alvarenga, Sérgio Massacaso, deve ser Onge, Oswaldo Gonzaga do Amaral, Augusto Rui Barbosa, Leovegildo dos Santos, Hamilton Silva Vani, Massal Shoji, Mário Direct, esse nome aqui, não sei, Carlos Alberto Berman, Moriza Rodrigues do Amaral, Fábio César Augusto, Bernardi Lopes, Osmar Requijo, Marta Zélia Zacher Fugita, Luciano Miranda Silva. Atualmente é dirigido pelo clube. Atualmente a diretoria do clube é composta pelo CL Luiz Vitor Agas Vilela, presidente. Geraldo Márcio Vignoli, primeiro vice-presidente e primeiro presidente da comissão de sócios. Massal Shoji, segundo vice-presidente e diretor animador. Assunta Trevisan Candiotto, primeiro secretário. Flávio Formigliari, Braga, deve ser, segunda secretária. Augusto Rui Barbosa, primeiro tesoureiro. César Augusto Bernardi Lopes, segundo tesoureiro. É complicado esses nomes aqui. Mário Pinto de Magalhães, filho, primeiro diretor social. Daniela Calamarino de Almeida Vignoli, segundo diretor social. Grácia Maria Domingos, primeiro diretor de patrimônio. Maria Salete de Rini Cardoso, segundo diretor de patrimônio. Osmar Ramires dos Santos, segundo presidente da comissão de sócio. Omara Ramires de Santos, segunda presidente da comissão de sócio. Sendo que já foram beneficiados vários munícipes com a ação solidária do Lions Clube de Peruíbe, através da ação acima mencionada, sendo que o clube atua em diversos bairros do nosso município, auxilia outras entidades, tais como o Caraguava, Jardim Veneza, Bairro dos Prados, Escola Veneza e Escola Agrícola, entre outras. Por esse e outros feitos é que este vereador, em nome da comunidade carente do município e da população de Peruíbe, presta a merecida agradecimento por meio desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 15 de julho de 2009. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Moção de congratulações de número 103 de 2009 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem.
Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. É como já virou hábito nessa casa, né? Devido do pessoal do Lions estarem aí, eu peço a todos em pé, façamos uma salva de palmas. Eu quero dar uma satisfação ao pessoal do Lions aí, em nome do senhor Vitor. Hoje nós estamos desfalcados de 3 vereadores, ou seja, de 2 vereadores e uma vereadora. O que eu gostaria mesmo é estar saindo aqui para fazer foto com os senhores e senhoras. Mas se eu sair, aí não tem quórum para votação. Então eu peço que os senhores aguardem para que possamos, assim que der, esse vereador estará fazendo foto com vocês. Obrigado, hein? Moção 104 de 2009, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações à Associação de Moradores do Bairro da Barra do Una, pela realização da tradicional Festa da Tainha. Vereadora, lê a justificativa. Lê a justificativa. Vereadora autora, Nadir Helena Cardoso Maia. Moção de congratulações de número 104/2009 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação 1231 de 2009, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 1232, 1233, 1234, 1235 de 2009, de autoria do vereador Manuel Reis Guedes. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. E indicação 1236 de 2009, de autoria do vereador Manuel Reis Guedes e Adenilson Alves Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 1237 e 1238 de 2009, de autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 1239, 1230 e 1240 de 2009, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, abro a palavra no pequeno expediente. 5 minutos sem a parte. Não havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. 15 minutos com a parte. O vereador Manuel Reis Guedes. Antes de Vossa Excelência começar, convido o vereador Edson de França para que ocupe essa presidência. Está com a palavra o vereador Manuel Reis Guedes. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, doutora Nadir, senhores munícipes aqui presentes. Senhor presidente, ocupo esta tribuna para justificar a ausência do colega vereador Nilson, que está representando esta casa em Brasília,
juntamente com o vereador Bahia e a vereadora Onira, é que o vereador Nilson é autor de um projeto, juntamente com este vereador, que indica o projeto da farmácia solidária. E eu gostaria de aproveitar o momento, senhor presidente, para que eu fizesse a leitura da indicação que encaminha o projeto de lei para apreciação da prefeita Milena. Indicação 1236 de 2009, Indicamos a excelentíssima senhora prefeita municipal, Milena Xisto Bagieri, para que, após a análise da minuta do projeto de lei que dispõe sobre a criação da farmácia solidária e da outras providências que segue acostado a esta indicação, seja o mesmo encaminhado a esta Casa de Leis para a apreciação dos nobres vereadores. A criação da farmácia solidária tem por objetivo a coleta de medicamentos para distribuição a pessoas carentes. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica poderá doar medicamento desde que estejam em bom estado de conservação, com embalagem, bula e com prazo mínimo de 60 dias da data do vencimento. Esses medicamentos serão doados para a população carente, Programa de Saúde da Família, nos postos de saúde e núcleo de saúde, mediante a arrecadação desses profissionais. O programa Farmácia Solidária já foi implantado em outros municípios, alcançando pleno êxito. A doação das sobras não utilizadas, além de combater o desperdício, traz uma grande economia tanto para o paciente quanto para o poder público, estimulando a solidariedade social, provendo a demanda das pessoas carentes e conscientizando a comunidade sobre a necessidade de observarmos a cultura do reaproveitamento. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 15 de julho de 2009. Manuel Reis Guedes e Adenilson Alves Pereira. Senhor presidente, a ideia de elaborar uma indicação e uma minuta do projeto que vem com o objetivo de arrecadar sobras de remédios no município é um projeto que já vem acontecendo, já virou lei em outros municípios e vem acontecendo com sucesso. A gente sabe da grande demanda, né, que nós temos no município na área da saúde. E nós sabemos também da carência das pessoas que recebem suas receitas prescritas aí pelos médicos, mas que não têm condições de comprar os seus remédios. Esta Casa de Lei é uma testemunha viva de que as pessoas recorrem aqui aos vereadores para ajudá-los, né, ou ajudá-las, na compra do remédio, às vezes até de um custo muito baixo. Enquanto tantas pessoas do município têm esse remédio sobrando na sua casa. E qual é a destinação desse remédio? Vai para a rua, vai para o lixo, vai poluir o meio ambiente, ao invés de servir essas pessoas que com certeza iriam se utilizar muito bem, né, ainda e ajudar o estoque, às vezes muito escasso, de remédio na farmácia pública do município. Darei já a parte, vereador. Portanto, se este projeto de lei for apreciado pela prefeita municipal e for encaminhado para a Câmara Municipal, para que seja apreciado pelos senhores vereadores, e se for votado nesta casa e aprovado, que volta para o Executivo, se cujo projeto virar lei, for sancionado pela prefeita e virar lei, nós temos a intenção de que esta lei seja de profundo interesse social e venha a atender várias famílias carentes deste município. Nós temos certeza que esse trabalho, sendo feito pela equipe do Programa de Saúde da Família, que estão espalhados aí pelo município, distribuídos em várias equipes, ele será um programa que
irá resultar num estoque grande de remédios. É claro que esses remédios, e aí algumas pessoas me perguntam, mas Guedes, como é que esse remédio vai ser coletado? Não vai vir remédio vencido? Como é que essas pessoas vão tomar esse remédio? Claro que vai vir remédio vencido, sim. Vai vir nessa coleta, tudo que eu tenho na minha casa eu vou dar para a agente de saúde. Olha, pode levar que eu não estou usando mais. Só que no meio dos remédios vencidos, tem muitos remédios que estão aí com prazo de validade que pode ser usado. Esse remédio vem para a farmácia pública, vai ser apreciado, feito uma triagem por um profissional de saúde, que vai, evidentemente, descartar o que não presta e aproveitar aquilo que está dentro da validade. E é justamente nesse intuito que a gente acha que o projeto de lei vai atender muito bem as famílias carentes. Vereador Aniello, Vossa Excelência queria uma parte, por favor. Obrigado, vereador. Eu queria dizer que eu sou favorável à indicação que causou o projeto, sou favorável ao projeto. Mas eu acho que para solucionar esse problema, o município já deveria ter o cartão cidadão cadastrado na saúde do município em rede. Porque essa falta, às vezes, de medicamento, vereador, é porque o munícipe, às vezes, ele está lá no postinho do Trevo, ele pega o remédio lá. Aí ele vem para a cidade, ele passa no médico aqui, pega o remédio aqui, tudo no mesmo dia. Eu estou dizendo isso porque eu passei 4 anos dentro da saúde e fiz algum levantamento a respeito disso. Então, eu acho que a partir do momento que o município tiver o seu cartão, cada município tiver o seu cartão, se ele passar amanhã lá no Parque do Trevo e receber um determinado medicamento para 30 dias, ele não vai vir no outro posto pegar para dar para o amigo ou para o outro parente, entendeu? Por quê? Porque ele já está ali na internet dizendo que ele já recebeu. Então, eu acho que a saída disso daí, a saída seria esse cartão. Ia solucionar todos os problemas, não íamos ter remédio estragado, não ia ter sobra de remédio nas residências, porque quando está sobrando na residência, quando ele vem aqui para o pronto-socorro, tenho certeza que ele não vai servir mais, vereador. Mas sou favorável ao projeto dele. Concordo, vereador, concordo com a parte de Vossa Excelência. Eu acho que o cartão proposto por Vossa Excelência realmente vem disciplinar a dispensa de remédio, vem disciplinar a entrega de remédios. E, às vezes, tem pessoas que passam por um médico e nem acreditam naquele médico e vai acabar sendo consultado por outro médico, que receita o mesmo remédio. Vossa Excelência tem razão, mas é exatamente para fazer esse aproveitamento desses remédios que são dispensados para as pessoas que não fazem uso dos mesmos, é que nós estamos entrando hoje com esse projeto, com esta indicação, eu e o vereador Nilson, que está lá em Brasília, que se tiver na internet deve estar me assistindo, exatamente para isso, para o reaproveitamento desse remédio, é que esta lei deve ser aprovada por esta casa. E eu tenho certeza que isto sendo feito, as pessoas que não têm o que fazer com aquele remédio que está lá em cima da sua despensa, em cima da sua geladeira, ou aonde quer que seja nas suas casas, eles vão ter o interesse de entregar para o agente de saúde, porque sabe que esse remédio vai ter um aproveitamento por quem precisa, né? E eu acho que esta lei também só vai pegar, porque é o tal negócio, senhor presidente. O fato de fazer lei é uma coisa, a lei pegar é outra. Nós temos uma série de leis no município que é lei, ora lei. Agora, uma lei com esse intuito, com esse objetivo, de auxiliar a farmácia pública, de atender a demanda da sociedade, e principalmente atender a necessidade da família carente, que está lá na periferia, que certamente não tem condições de comprar o remédio, merece uma grande divulgação do município, merece um empenho do executivo para poder pegar. Porque também, se o município não fizer a sua parte, se a administração não fizer a sua parte, não adianta a Câmara se esforçar, fazer uma lei social, porque não vai pegar. Isso depende de uma campanha de conscientização.
Isso depende de uma destinação de um profissional de saúde para fazer toda essa triagem do remédio. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador, concede uma parte para complementar? Pois não, vereador. Você acabou de usar a palavra aí falando da campanha. Eu acredito que enquanto a indicação está tramitando para que veja a possibilidade de ser elaborado o projeto, nós podíamos já, diante do secretário de saúde e as pessoas que trabalham no PSF, dentro da área da saúde, nos bairros, nos presidentes de entidades, que fosse divulgado já que a indicação está sendo já encaminhada, que o projeto deverá ser elaborado para discussão e que a gente fizesse uma divulgação, até, vamos dizer, até como divulgar isso aí, através de embalagem de supermercado, outras formas, que a sociedade passasse, por exemplo, a realmente observar isso como uma coisa muito boa e de grande utilidade para a população. Uma vez que eu tenho remédio em casa, que não é mais de minha utilidade, já terminei de usar, e não, que então fosse realmente colocado à disposição da Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Na verdade, eu até acabei lembrando aqui, quando se fala de lei que pega, lei que não pega, eu lembrei de uma lei do meu primeiro mandato, uma lei social, né, de cunho social, que naquela época deu uma repercussão muito grande, e inclusive foi objeto de reportagem aí da TV Tribuna, etc. Naquela época, isso foi lá em 1988, 87, né, no meu primeiro mandato, eu fiz a lei das receitas médicas, né? Na época, o Dr. César Cabacho Pugliese era o diretor de saúde. E no que eu me fundamentei para fazer essa lei da receita médica? A gente acabou percebendo, e até hoje isso acontece, que muitos usuários da saúde pública, ou até mesmo da saúde privada, vai no consultório e o médico, naquela prática que ele tem de escrever para ele mesmo ler, ou então, no máximo, para o farmacêutico ler, que muitas vezes também não entende o que o médico escreveu, ele acaba prescrevendo o remédio de forma ilegível, e o paciente vai até a farmácia, chega lá, tem que recorrer a um balconista ou outro, ou então até o farmacêutico que estiver de plantão, para poder decifrar, para poder conseguir entender o que o médico escreveu, e assim mesmo fica com dúvida. Em muitos casos fica com dúvida e acaba vendendo um remédio errado. Não por má fé, por não ter entendido, né? Às vezes o nome é semelhante e a pessoa vai, toma esse remédio e o efeito é exatamente o contrário. Ao invés de ele ficar doente, bom, ele fica muito mais doente. Muito bem. Com essa exposição de motivo, nós acabamos fazendo uma lei em 1997, que pegou o nome de Lei das Receitas Médicas. Dr. Bianchi era totalmente a favor, e aí a TV veio aqui, entrevistou farmacêuticos, entrevistou o diretor de saúde, e saiu no jornal, saiu na tribuna, etc., e a lei não pegou. Mas sabe por que a lei não pegou? Porque o executivo não se interessou. E olha que passaram 5 prefeitos. Naquela época era o prefeito Alberto, depois veio o prefeito Gilson, depois veio o prefeito Preto, depois veio a prefeita Julieta, e nós já estamos a prefeita Milena. São 5 prefeitos desta lei até hoje. E aí, essa lei foi copiada em Ribeirão Preto, foi copiada em Santos, foi copiada na Assembleia Legislativa, e eu vi um dia na Folha de São Paulo uma página inteira, né, da Lei das Receitas Médicas, só que foi um deputado estadual que elaborou a lei, né? Quer dizer, o fundamento é o mesmo, o benefício é o mesmo, só que em Peruíbe não pegou. Por que não pegou? Porque não teve empenho do executivo. Então eu estou dizendo, já estou alertando, a farmácia solidária só vai pegar se tiver interesse do executivo. Se não tiver, não adianta. É mais uma lei que foi feita e que ficou inócua. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao vereador Antônio Francisco Ricardo. 15 minutos, com a parte de 2 minutos, conforme determina o regimento interno desta Casa, no seu artigo 119, parágrafo 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
assistência presente, meu boa noite. Ocupo essa tribuna aqui para dizer, aqui eu quero dizer em nome do presidente do LAIOS, senhor Luiz Vitor Egas Vilela. Já tive a oportunidade de conversarmos, estarmos juntos em outras oportunidades. Desejar a essa nova diretoria sucesso, sem dúvida nenhuma, bastante sorte e bastante trabalho para que possa colher bons resultados. E quero também colocar aqui que esse vereador quero primeiro ter agradecido de estar no jantar, a primeira vez que eu participo de um jantar do LAIOS, tá? Meu muito obrigado aqui. E quero também aqui, me confesso, dizer aos senhores e senhoras que fazem o LAIOS, do trabalho que o LAIOS Clube tem para a comunidade de Peruíbe, tais como programa da visão, programa da cadeira de rodas, programa da prevenção à diabetes, pressão alta, e entre outras. Eu desconhecia, sou bastante sincero falar, até porque a TV Vale das Artes, quando me entrevistou lá no local onde acontecia o evento, que era o jantar do LAIOS, ela me fez perguntas e eu dei uma saída lá, mas depois a repórter me ajudou, dizendo pelo esse trabalho filantrópico que vocês fazem. Parabéns. Parabéns e obrigado a Deus por vocês existirem e abraçar causas como essas. Senhor presidente, também trago a casa hoje, o trabalho, um requerimento de número 487, 2009, já lido e não ainda votado, mas está com uma palavra, o vereador José Pedro Gomes de Oliveira, sobre alguns profissionais da área de cabeleireiro, manicure, enfim, para uma palestra nessa casa. A palestra, sim, eu não pude participar, mas teve sucesso, lutou, esteve todos os profissionais da cidade, acredito que sim, mas alguns reclamaram por o tempo, o horário que foi, que eles teve em perca, alguns teve que desagendar alguns clientes, e a maneira de que a funcionária, bastante conhecida como Marinalva, ter dito, olha, se não for ao evento, vocês vão ser multadas, vocês vão ser, sei lá, perder a licença, tipo coisas assim. A gente conhece bastante a rotina da casa e como se expressa o ser humano, por entender que o ser humano muitas vezes se exagera por sentir assim protegido e até dentro das suas reclamações. Mas quando é um que reclama, quando é dois que reclama, quando é três que reclama, aí de repente chega uma quantidade de 5 ou 6, aí eu falei, olha, me cabe fazer um requerimento, porque você não é a primeira pessoa que está me reclamando. Então, eu estou fazendo um requerimento, de repente, o diretor da Vigilância Sanitária não está sabendo nem de que forma como aconteceu. Olha, vai ter um evento. Aí, de repente, lotaram uma casa, o evento foi bastante bonito, estava super lotado mesmo desses profissionais, mas se é desta maneira, forçosa, nós vamos lotar essa casa sempre. Então, eu estou fazendo esse requerimento, espero que os nobres pares votem, até porque esse requerimento vai para a ordem do dia, a gente tem um intervalo de 10 minutos, de repente, se alguém queira discutir esse requerimento em off, ou seja, na sala de reunião, esse requerimento, a gente vai discutir esse requerimento e, de repente, eu até venha retirar esse requerimento e ter uma oportunidade de estar conversando com o diretor de Vigilância Sanitária. Vereador, concede uma parte? Fique à vontade, vereador. Quando eu li na sala de documentos, quando eu li esse requerimento, me chamou muita atenção, porque eu, inclusive, estive aqui muito rapidamente no dia do evento, e essa casa estava lotada. E eu achei assim uma coisa fabulosa. Falei, bom, eu não vi nenhuma mobilização, não vi escrito em jornal nenhum, chamando para essa reunião, para esse evento.
Mas como é que lota uma casa dessa forma, tão rapidamente assim? Será que saiu convidando boca a boca, assim, corpo a corpo? Deve ter sido. E aí eu vi que era uma categoria, assim, totalmente mobilizada. Aí eu falei, acho que a pessoa que mobilizou está de parabéns, porque conseguiu realmente trazer a categoria em peso, né? Eu achei até que os salões devem ter ficado todos fechados, porque tinha muita gente, entendeu? E com coffee break e tudo. O assunto que estava sendo tratado, até eu dei uma olhada na tela aqui, no telão, era até de bastante interesse, né? Porque era uma orientação e tudo sobre a profissão. Agora, até aí não tem nada contra, acho até bastante interessante, né? O que me chamou a atenção foi o termo do requerimento, foi a indagação do documento, porque eu falei, bom, dessa forma não se pode mobilizar ninguém, porque aí é fácil, né? Ou você vai ou eu fecho teu salão. Fica fácil demais, eu acho que cabe realmente, diante de uma informação dessa, cabe um requerimento para o Executivo. Obrigado, vereador, pela parte. Devido dessa razão, como aqui citado por esse vereador, seja a queixa de 1, 2 ou 3, 4, 5, 6 pessoas, a gente tem que dar uma resposta a esses profissionais, né? Então, como Vossa Excelência bem disse, o assunto que se tratava é de grande interesse. A casa lotada sim, mas a maneira, acredito eu, que houve realmente essa forma de encher a casa. Desse jeito a gente vai encher a casa para esses assuntos e outros assuntos, sem entrar no assunto da palestra que foi dita aqui. A palestra dita aqui foi muito boa, enfim, acho que obteve resultados. Vereador, concede uma parte. Fique à vontade. Realmente é assim, a palestra foi boa e não tem trabalho que seja perfeito. Eu acredito que até isso trará um benefício futuramente para outras e outras palestras que vierem em relação à saúde ou qualquer outro assunto, que realmente traga para casa dizendo de que forma vai ser feita a palestra, a forma de conduzir, para que realmente não aconteça. Mas poderia até ter sido engordado o assunto, observado muitos e muito mais coisas, porque realmente tem uma nova lei aí, onde o governo federal está trazendo, por exemplo, a informação a todo brasileiro, aonde o pedreiro, aonde o carpinteiro, aonde a cabeleireira, aonde o autônomo, o vendedor de qualquer forma, que ele poderá ser hoje um microempresário com um microempreendedor, criando o seu CNPJ, dentro de um salão de cabeleireiro, eu posso ser o proprietário e contratar qualquer um dos meus amigos para ser um funcionário único, não pode ter mais do que um. Eu posso ser o microempreendedor com o CNPJ, com algumas vantagens dentro, e que aquele outro companheiro, ele seja um funcionário da casa e os demais em comissão. Isso pode ser feito a rotatividade. Eu acredito que eu não participei da reunião, mas ouvi os assuntos, eu vou em busca também da pessoa que conduziu, para que a gente avance na questão e divulgue isso aí, que será um benefício no futuro para muitas dessas mulheres que trabalham no salão, e homens também, né? Enfim, não só para a cabeleireira, mas outras e outras demandas de questão autônomos, voluntários, que desconhecem da lei. Então, no decorrer de pouco tempo, nós teremos muitas pessoas que serão beneficiadas e que essa palestra trouxe, sim, um grande resultado, embora se o cometeu, para que outras não aconteçam. Muito obrigado. Vereador, respondendo a sua questão de ordem, sem entrar no mérito da palestra, apesar de eu não ter participado também, ela teve bons resultados. O que eu estou questionando foi a forma e a maneira como foi convidada essas pessoas por essa funcionária, a senhora Marinalva. Permite uma parte, Fique à vereador. vontade, vereador. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, até como presidente desta casa, e como meu colega, né, de legislatura de outros também, esse requerimento ele foi pautado para a ordem do dia, né? Então acho que nós deveríamos estar discutindo na hora do dia. Mas como o assunto Vossa Excelência colocou na tribuna, eu pedi a palavra no requerimento porque eu tive a oportunidade de acompanhar o evento que houve aqui e foi excelente.
Realmente a casa estava cheia. Foi a primeira vez que alguém faz alguma coisa para os cabeleireiros de Peruíbe, porque nunca houve isso na história de Peruíbe. Todos eles que estavam aqui, eles receberam certificados, foram um curso de capacitação, onde eles foi falado sobre higiene que o cabeleireiro tem que ter com o cliente, como toalha e instrumentos que eles utilizam. Eu tenho vários amigos meus que exercem essa profissão e pelo contrário, enalteceram, inclusive, falando exatamente essas falas que eu acabei de falar, que foi a primeira vez que alguém lembrou dos cabeleireiros de Peruíbe. Totalmente gratuito, teve um coffee break mesmo, que houve, que nós estávamos aqui. Conversei com vários, inclusive quando terminou o evento foi um evento de 2 horas, ele começou às 3 e terminou umas 5h30, mais ou menos, até por causa dos próprios cabeleireiros que aqui estavam, que formalizaram perguntas, mas era só de 2 horas. Entendeu? Então, e outra, depois que terminou, que nós ficamos conversando com vários deles que aqui estavam, todos parabenizando o evento, falando disso que eu vou repetir novamente, primeira vez que alguém lembra dos cabeleireiros. Vossa Excelência colocou aí que o cabeleireiro reclamou, que se sentiram coagidos, Enfim, meu tempo vai terminar, mas eu preferia até levar esse assunto para a ordem do dia, se Vossa Excelência me permitir. Obrigado. Vossa Excelência tem até a fala na hora da discussão e votação. Só respondendo a questão de ordem de Vossa Excelência, o à parte de Vossa Excelência, não estou questionando de forma nenhuma a palestra, não estou questionando o coffee break, não estou questionando o certificado. Eu só estou questionando a maneira de como foi regimentado esses profissionais para dentro da casa. Isso em forma de informação, seja, ou de queixas de profissionais. Aí os mesmos pediram, olha, mas eu também fiz essa pergunta, mas foi bom. Só não foi legal devido dos horários, porque a gente tem agendados e tivemos que suspender os nossos agendamentos. Tem, por exemplo, mulheres que fazem seus agendamentos com uma semana, profissionais ocupados já têm o seu agendamento, porque barbeiro, eu não tenho mais cabelo, mas o meu barbeiro é um único só, até hoje, há muitos anos, desde o tempo que eu tinha cabelo. Agora, eu acredito que também para a mulher que vai lá no salão, o homem que vai ao salão cortar o cabelo, ele tem sua preferência, ele tem o seu profissional. Então, por essa razão, aí eles aproveitaram esse embalo e falaram, olha, é bom o evento, mas a gente prefere que seja à noite. Eu falei, por que vocês não questionaram isso com a pessoa? Não, se não viéssemos, seríamos multados, seríamos passivos da perca da licença, por aí, por esse caminho. Vossa Excelência tem a parte, vereador. Obrigado. Eu ia fazer um pedido ao vereador. Em meu nome, eu assinei também esse requerimento e tenho certeza também em nome do vereador Oliveira também assinou, que dado ao sucesso do encontro que teve aqui com os cabeleireiros e tal, e conhecendo a pessoa citada aí, e que não tem também um documento por escrito, entendeu, de nenhuma denúncia, eu pediria ao vereador, em consideração ao sucesso que foi o encontro, que retirasse esse requerimento. Obrigado. Só respondendo à questão de ordem de Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma a gente conhece essa profissional. O vereador Oliveira está com a palavra nesse requerimento, mas ele vai para a ordem do dia, nós vamos dar sim os 10 minutos e a gente vai conversar sim. Vamos conversar. Até porque o munícipe ao qual nós representamos não precisa fazer por escrito, basta falar entre os vereadores e assim o atender. São prerrogativas que nós temos para atender a municipalidade. Só isso, senhor presidente, e obrigado, hein? Ainda no grande expediente, com a palavra a vereadora Nadir Helena Maia. Com 15 minutos, 2 minutos de à parte, conforme determina
o regimento. Senhor presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, público aqui presente, eu quero, antes de falar das moções de congratulação que eu estou dando hoje, eu quero falar a respeito da moção de congratulação do Toninho para o Lions. Inclusive, é uma matéria que eu entrei com requerimento à excelentíssima prefeita a respeito da viabilidade, né, e da consolidação de parcerias mesmo do Poder Executivo com entidades não governamentais. Eu acredito que essas entidades não governamentais, da qual o Lions, inclusive, faz parte, são entidades que hoje aqui em Peruíbe, nós podemos contar mais ou menos com umas 50 entidades não governamentais. E todas essas entidades são de extrema importância na atuação em parceria com o poder público. Inclusive, essas entidades, muitas vezes, estão cumprindo um papel que deveria ser do poder público. E elas estão abraçando essas ações, né, por vários motivos aí, que não caberia agora a gente citar, mas eu acredito que é de extrema importância que o poder público trabalhe em parceria com essas entidades. Nós queremos uma cidade que o desenvolvimento humano e social melhore muito. Nós estamos assistindo aí todos os dias o quadro lamentável em que se encontra Peruíbe nas questões sociais. Na questão de segurança, as crianças, os jovens nas ruas. Então, eu acredito que é de extrema importância que nós, legisladores aqui, estejamos sempre incentivando mesmo essas ações. Eu conheço a ação do Lions, acompanho de longe e quero parabenizá-los nessa noite. Quero aproveitar também, fazendo até um gancho em relação a essa atuação dessas entidades nesse município, que agora, nesse 13 de julho, o Brasil comemora 19 anos da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente pergunta, né, um estatuto de extrema importância, de proteção a um setor da sociedade, que é um setor vital, que é o setor que vai ser o futuro da nossa sociedade, e um setor que está em leis, está em comissões, está em tantas entidades aí, o executivo preocupado, o legislativo preocupado. Gente, é realmente muito importante que a gente se preocupe com isso. É uma população que está crescendo de uma forma desordenada, e nós precisamos, sim, estar atento a tudo isso. Eu acredito que a atuação desse legislativo deva ser no sentido de nos anteciparmos à ação da promotoria. Porque esses jovens não podem chegar a um fim de linha, entre aspas, esse fim de linha. Nós precisamos ter atitudes e ações preventivas com esse setor da sociedade. Então, eu acho que é muito importante chamar a atenção aqui, nossa, né, e de toda a população, em relação a esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que é um setor muito importante da nossa sociedade. Eu fiz também uma moção de congratulação à festa da Tainha, da Barra do Una, que aconteceu nesse fim de semana que passou, dia 10 e 11. Quero aqui parabenizar, apesar de não ter nenhum representante lá da Barra do Una, eu quero dizer da minha solidariedade em relação ao povo caiçara dessa cidade. Acredito que seja uma cultura de extrema importância para Peruíbe. Tenho muitos amigos caiçaras aqui, desde que eu cheguei em Peruíbe há 28 anos. Considero muito importante
A gente dá importância a essa cultura, a preservação dessa cultura. E a festa da Tainha veio de encontro a isso. Esses moradores da Barra do Una vêm lutando com bastante dificuldade em relação à estada deles naquela região. Então, essa festa da Tainha, apesar de toda essa batalha deles, né, e tanta gente aí ajudando, eles estão ainda tentando manter a tradição. Essa festa da Tainha, eu não estive lá, mas essa festa da Tainha tinha violeiros, o pessoal caiçara, e eu acho que é uma tentativa deles manterem em pé essa cultura no nosso município. E eu acho isso de extrema importância e quero parabenizar todo mundo lá da Barra do Una, na Associação dos Moradores da Barra do Una. É só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Não havendo mais vereadores inscritos no grande expediente, concedo o intervalo regimental de 10 minutos. E voltaremos com as matérias da ordem do dia. Está dado o intervalo regimental por 10 minutos.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, Anielo Pernice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Emer Elias Abujaldi, Este de França, José Pedro Gomes de Oliveira, Manuel Reis Guedes presente, Maria Oníria Betioli Contel, Nadir Helena Cardoso Maia, Nivaldo Vieira Pereira. Havendo um número legal, reinicio a presente sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Um momento só, senhor presidente. Comunico aos nobres pares que o requerimento de número 487 de 2009, de autoria desse vereador, com a palavra o vereador José Pedro Gomes de Oliveira, eu retiro o requerimento. Então, fica retirado pelo autor. Projeto de resolução número 18 de 2009. Cria comissão especial para debater, acompanhar a proposta de instalação de pedágio no município de Peruíbe e o processo de privatização da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, SP-55. Artigo 1º. Fica criada a comissão especial para debater e acompanhar a proposta de instalação de pedágio no município de Peruíbe e o processo de privatização da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, SP-55. Artigo 2º. A comissão será composta por 4 vereadores, assessorada por um servidor efetivo e terá prazo até o dia 31 de dezembro de 2009 para a conclusão dos seus trabalhos. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de verbas orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 8 de julho de 2009. Vereadora Maria Oníria Betioli Contel, Adenilson Alves Pereira, Emer Elias Abujaldi, Manuel Reis Guedes. Obrigado pela orientação, espero atento à sessão, viu? Quero comunicar aos nobres pares que o projeto de resolução de número 18 de 2009, a primeira signatária, que é a vereadora Maria Oníria Betioli Contel, não se encontra presente, então ele fica pautado para a sessão subsequente, seja para a sessão de 5 de agosto de 2009. Isso é parecer do projeto. Não. Você coloca lá. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2009. Autoriza a utilização do programa para construção de empreendimento de caráter social e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a utilização de programas para a construção de empreendimentos de caráter social visando a população de baixa renda, com recursos da Caixa Econômica Federal e ainda nos moldes e com recurso do Programa Habitacional dos órgãos federais, estaduais e municipais, dos loteamentos Estância Santa Isabel e Estância dos Eucaliptos, com os seguintes parâmetros. Taxa de permeabilidade do solo, básico, 20. Taxa de urbanização mínima, 0. Taxa de ocupação do solo máximo, 55. Recuo mínimo, frontal, 5. Laterais e de fundo, 3. Gabarito máximo, 20. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 22 de junho de 2009. Milena Bagieri, Prefeita Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres.
Parecer 47 de 2009, Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de lei complementar número 4 de 2009. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei complementar número 4 de 2009, de autoria do Executivo, que autoriza a utilização de programas para a construção de empreendimento de caráter social e da outras providências. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de julho de 2009. Comissão de Justiça e Redação, Herce de França, relator especial. Parecer de número 47 de 2009, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei complementar número 4 de 2009, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 32 de 2009, Comissão de Finanças e Orçamento. Ao projeto de lei complementar número 4 de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamento, analisando o projeto de lei complementar número 4 de 2009, de autoria do Executivo, que autoriza a utilização de programas para a construção de empreendimento de caráter social e da outras providências, é de parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Sala das Comissões, em 8 de julho de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento, Nivaldo Vieira Pereira, relator especial. Parecer de número 32 de 2009, da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei complementar número 4 de 2009, para conhecimento dos senhores vereadores. Parecer número 10 de 2009, Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, ao projeto de lei complementar número 4 de 2009. A Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, analisando o projeto de lei complementar número 4 de 2009, de autoria do Executivo, que autoriza a utilização de programas para a construção de empreendimentos de caráter social e da outras providências, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 8 de julho de 2009. Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Adenilson Alves Pereira, relator especial. Parecer de número 10 de 2009, da Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, ao projeto de lei complementar número 4 de 2009, para conhecimento dos senhores vereadores. Antes de colocar o projeto em votação, quero anunciar aqui a presença do senhor Jairo Costa, chefe de gabinete da prefeita, que foi vereador nessa casa. Obrigado aí a sua presença, Jairão. O projeto de lei complementar número 4 de 2009, em segunda votação, ele é de maioria absoluta. Então, peço ao primeiro secretário que faça a chamada para que os senhores vereadores, vereadora, responda o seu voto no microfone de à parte. Anielo Pernice Neto. Favorável. Emer Elias Abujaldi. Favorável. Herce de França. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Manuel Reis Guedes, favorável. Nadir Helena Cardoso Maia. Favorável. Tá bom. Tá. Coloca. Volta aí. Não. Você volta a votação. Você pode fazer isso. Preciso de uma ideia para me assessorar. Volta. Aqui por orientação do administrativo e do jurídico, esse vereador, esse presidente, esqueceu de colocar em discussão. Então vamos fazer a votação. Estou aprendendo ainda, hein? Projeto de lei complementar número 4 de 2009, em segunda votação,
e em segunda discussão. Está em discussão o projeto. Encerrada a discussão, coloco em votação, em segunda votação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada para que os senhores vereadores e vereadora respondam o seu voto no microfone de Danilo aparelho. Pernice Neto. Favorável. Emer Elias Abujaldi. Favorável. Herce de França. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Manuel Reis Guedes, favorável. Nadir Helena Cardoso Maia. Favorável. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em segunda votação, o projeto de lei complementar número 4, 2009. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra na explicação pessoal. Não havendo vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e a todas.